Bom dia, queridos e queridas que assistem ao canal Fonte de Vida, e este é mais um vídeo para este canal. Gente, em primeiro lugar, eu espero que estejam todos bem, e eu quero, assim, conversar com vocês acerca desses meus vídeos. Gente, eu quero dizer a vocês que vocês me perdoem por eu não ter aquela voz muito atrativa. Vocês percebem que eu gaguejo muito. A internet para mim, para alguns pode ser uma coisa velha, mas para mim é uma coisa nova. Por quê? Porque faz poucos dias que eu instalei, pouco tempo que eu instalei a internet aqui em casa. Vai fazer, eu acho que quase um ano. Só que eu instalei a internet aqui em casa. E eu não tinha muito contato com o celular. Por quê? Porque eu botava crédito no celular e a internet no instante acabava e era aquela coisa toda. Então, gente, o que eu quero dizer a vocês é que esses vídeos, ele é extremamente, muito caseiro. Eu gravo no próprio celular mesmo. Mas assim, eu falo a palavra, eu sei que foi uma porta que Deus abriu, né? Quem me conhece sabe que eu procuro dentro da minha fraqueza, eu procuro ser sincera diante de Deus. Eu gosto de pregar, falar a palavra, não sou pregadora, mas gosto de falar a palavra, ler o versículo e falar alguma coisa daquilo que eu entendo e mostrar plantas, porque é uma coisa que eu gosto muito de plantas, tá certo, gente? E vocês vão me desculpando aí qualquer coisa, qualquer erro aí, vocês vão me perdoando em nome de Jesus, e o trabalho assim continua, até Jesus vir, eu quero estar sempre falando da palavra de Jesus. E eu quero deixar aqui para nossa meditação aqui, quero dizer a vocês que a palavra que eu falo também, ela não é só para vocês, mas também é para mim, porque quem fala recebe também. Então serve de correção para mim também, serve de ensinamento, serve para me instruir também, assim como vocês também, a mim também. Quero agradecer as pessoas que se inscreveram no canal. Muito obrigada, Deus abençoe sempre. Né, pela misericórdia de Jesus, nas minhas orações eu sempre oro pelas pessoas que têm se inscrevido no YouTube, pelas pessoas que têm visitado o canal. Eu tenho tudo colocado nas mãos do Senhor, porque Deus, ele não é limitado aonde a gente mora. Deus não é limitado à distância. Sei que as nossas orações, elas vão muito adiante, né? Eu quero agradecer em nome de Jesus. Vamos estar falando a palavra bem rápido aqui, gente, em nome de Jesus. Provérbios 4, 23, do 23 até o 27, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. E não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Quando esse trecho aqui, ele diz assim, o 24 diz: desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Para falar para a gente ter, assim, ter uma sabedoria naquilo que a gente vai falar, né? Deixar de longe da gente palavras ruins, palavras que ferem, palavras que só causam dano à pessoa que está escutando, palavra de baixo calão. Isso é para a gente ter cuidado naquilo que a gente fala. O 23, ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida, né? Salomão, a gente sabe, todos sabem que Salomão foi o filho de Davi, foi escolhido por Deus para construir o templo. Deus apareceu a ele. Certa vez Salomão teve uma grande oportunidade, Deus apareceu e perguntou a Salomão o que era que ele queria, que ele pedisse o que ele quisesse, que Deus ia dar. E Deus disse assim ele disse assim para Deus: me dá sabedoria para que eu governe, para que eu dê sabedoria para eu saber entrar e sair no meio do teu povo. E porque
E Deus disse que porque ele tinha pedido aquilo ali, Deus ia dar muito mais. Que ele não pediu a morte dos inimigos dele, mas ele pediu sabedoria para entrar e sair no meio do povo dele. Ou seja, para julgar as causas no meio do povo dele. E Deus ali disse a Salomão, está aqui em 1 Reis, o 29 e o 30, que diz assim: e Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E o 34 diz assim: e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido a da sua sabedoria. Então Deus ele fez assim com Salomão, porque Salomão ele soube pedir. Salomão ele soube, naquele momento que ele teve ali com Deus, ele pediu uma coisa que Deus achou graça. E Deus ali deu muita sabedoria a Salomão. Mas mesmo assim, Deus disse que nunca, na existência das pessoas da humanidade, ia haver alguém tão sábio como Salomão foi. Salomão escreveu Salmos, Provérbios, Eclesiastes, nos dando assim, nos ensinando como viver, como usar a nossa fala para abençoar as pessoas, como os filhos devem obedecer aos pais, obedecer a Deus, como a gente tem sabedoria quando entrar na casa do Senhor. Então tudo isso foi escrito por Salomão, porque Deus havia uma promessa na vida de Salomão. E então, gente, mesmo com tanta, pra gente ver a fraqueza do homem, porque existem pessoas que ela é autoconfiante, não aceitam um conselho, acha que não precisa de um conselho, acha que já tem sabedoria suficiente para viver. Mas a gente sabe que não é assim. E a gente viu o exemplo de Salomão. Salomão, mesmo tendo tanta sabedoria, Salomão, ele... Gente, eu tinha separado um versículo aqui. E Deus tinha dado uma ordem a Salomão, que para ele não se contaminar, para não se contaminar, Deus tinha dado uma ordem a Salomão, para Salomão não se contaminar com as mulheres, a idólatra, porque Deus sabia que se ele se deitasse com essas mulheres, ele podia vir adorar outros deuses. E mesmo com tanta sabedoria, Salomão, ele caiu nessa tentação. Está escrito aqui em 1 Reis 11. Eu vou ler o 1 e o 2 para vocês. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Então a gente viu aqui, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então Salomão chegou um ponto da vida dele que Salomão não guardou o coração dele. Por que Salomão não guardou o coração dele? Porque não guardou o conselho. Embora Salomão um homem tão sábio, mas ele não guardou o conselho que Deus deu a ele. Por quê? Porque Deus, um Deus que conhece o futuro, e Deus sabia que se Salomão se envolvesse com essas mulheres que tinham os pais idólatras, que ela era idólatra, sabia que Salomão ia entrar no caminho deles. Por isso que Deus deu uma ordem a Salomão: das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entreis, Deus disse, não entreis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Então essa foi uma palavra que Deus, foi um conselho que Deus deu para uma ordem que Deus deu para os filhos de Israel, para eles não se contaminarem com a idolatria do Egito, daquele povo que adorava outros deuses, que construía altares.
para adorar outros deuses. Então, mesmo assim, na vida da gente também é assim. Muitas vezes Deus ele dá um conselho a gente, usa alguém para nos advertir de alguma coisa e a gente não dá ouvido àquilo que Deus falou. Às vezes não acredita, às vezes entra pelo caminho estranho que Deus diz que você não entra, você entra. Por que você entra? Porque existe pessoas que nem todos os casos, mas existem pessoas que elas são autossuficientes. Elas não gostam de conselhos. Mas a Bíblia diz que o conselho dado a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Então, quando a gente guarda o nosso coração e atenta para os conselhos de Deus, na Bíblia tem, né, tudo quanto como a forma como a gente deve viver. E então, se Salomão tivesse guardado o conselho que Deus tinha dado para ele, Salomão, quando chegou naquele tempo, Salomão não ia se encurvar. E a Bíblia diz que Salomão ele se encurvou chegou um tempo que Salomão ele se encurvou diante dos deuses daquelas mulheres, porque Salomão não vigiou. Que a Bíblia diz que Salomão ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Quantas vezes a gente deixa que as pessoas elas pervertam o nosso coração por dar ouvido à voz do adversário, por dar ouvido ao conselho mau. Mas a Bíblia diz que quando alguém chama a gente para assim se aconselhar em fazer coisas mal, a Bíblia diz que a gente não consinta com ele. Que a gente deve ter aquela segurança que a gente quer viver uma vida para agradar a Deus, viver uma vida de obediência à palavra de Deus, viver uma vida recebendo conselhos. Às vezes a gente não vigia. Salomão, ele teve nesse momento aqui, Salomão não vigiou, não recebeu o conselho de Deus. Muitas vezes quando a gente está na igreja mesmo, a gente deixa de se aconselhar nos muitos conselhos da igreja, porque às vezes a gente não está vigiando na igreja, às vezes a gente está conversando, está falando outros assuntos na hora do culto, não presta atenção naquilo que Deus está falando através dos nossos irmãos. Então tudo isso é muito importante. Talvez foi uma coisa assim que Salomão achou, não sei se Salomão se achou autossuficiente, já que Deus disse para ele que ia dar tanta sabedoria. Não sei se ele começou a confiar nele mesmo e esqueceu de toda a promessa que Deus tinha feito na vida de Salomão. E assim é na nossa vida, que a gente não venha esquecer do que Deus quer na nossa vida, do que Deus quer, como a gente quer viver aqui na terra, como Ele quer que a gente viva aqui na terra. Que a gente não venha esquecer o quanto é importante um conselho. E muito mais vindo da parte de Deus. Como é importante. Então o conselho ele é muito importante para a nossa vida. Se Salomão tivesse escutado o conselho de Deus, o pedido de Deus para a vida dele, ele tinha escapado. Ele tinha escapado de pecar contra Deus, de se curvar diante de Deus. Que a gente não tenha coração assim seguro na gente mesmo, né? Que a gente não venha ser autossuficiente pensando que a gente não precisa de conselho. Mas todo mundo precisa de conselho. Um filho precisa do conselho do pai. O pai também muitas vezes aprende com os filhos quando o filho é um filho obediente. Então, gente, essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe, né? Que Deus nos ajude, né? Isso a saber receber os conselhos quando ele vem de Deus. Que Deus venha nos ajudar a guardar o nosso coração, quando a gente viu aqui. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Se Salomão tivesse guardado o coração dele, não tinha se envolvido com as mulheres hetéias, com as mulheres as sodomitas. Não tinha se envolvido com essas mulheres que Deus não queria que ele se envolvesse.
E Salomão esqueceu. Houve um momento da vida de Salomão que mesmo com toda a promessa que Deus tinha feito para ele, mas Salomão esqueceu do conselho de Deus. Esqueceu da ordem de Deus, que não viemos esquecer dos conselhos de Deus, nem da ordem de Deus. Porque dele, do coração, procede as saídas da vida. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então que possamos guardar essas palavras no nosso coração. Deus abençoe e tenha um bom dia.